O Bolsonaro, que vai a julgamento em 2025, não se comporta da mesma forma daquele que governou o Brasil. A diferença é óbvia e nada ilustra melhor que a retórica bolsonarista que o Brasil se acostumou a ouvir nos feriados de 7 de setembro. 3 anos se passam e aí está ele, muito mais manso, diante do homem outrora chamado de canalha. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. O Bolsonaro, que governou o Brasil, foi um presidente anormal para tempos anormais. A pandemia nos deu várias oportunidades de perceber a frieza dele. Pelo amor de Deus! Me perdoe, volta, vai! Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? 700 mil cadáveres, nenhuma lágrima. Hoje, a gente sabe que, para sensibilizar um Jair Bolsonaro, só mesmo o sofrimento de um Jair Bolsonaro. E aí está ele no Senado, semanas antes de seu julgamento, pedindo orações. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. A comparação entre o Bolsonaro do presente, preocupado com a condenação, e o Bolsonaro do passado, despreocupado com a pandemia, é inevitável. O primeiro demonstrava indiferença, não se abalava com sofrimento nenhum. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Eu estou com Covid. Já o Bolsonaro do presente não apenas se abala, como estaria até desesperado, segundo os poucos aliados que o visitam na prisão domiciliar. O que é que mudou de lá para cá? Bolsonaro provavelmente ainda é o mesmo. A diferença é que antes o sofrimento era dos outros e agora o sofrimento é dele. Em alguns casos, fica até difícil de não mistificar a coisa toda. Fica difícil de não especular sobre a existência nesse universo de uma lei superior àquela que as Supremas Cortes podem aplicar. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Tem outro trecho para a gente analisar quando o ex-presidente relata a situação de saúde dele, uma crise de soluço. Vamos ver. Estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar, o que eu faço? O que poderia ser dito em defesa da conduta de um Jair Bolsonaro? Olha, defesa não é bem o forte do bolsonarismo, que se dá muito melhor no ataque. Quem tenta expor o caráter de Bolsonaro a um bolsonarista nunca houve uma defesa de Jair. Houve, ao invés disso, um ataque ao PT. Não, problema. Seu defensor de ex-presidiário. Mas quando Bolsonaro é julgado por 5 crimes que podem justificar uma pena de 43 anos de prisão, chamar Lula de cachaceiro e de ladrão não basta, não serve. A Suprema Corte não é um debate de internet em que é considerado o vencedor aquele que maneja melhor o deboche. A defesa não pode ser o famoso meme. E o PT, hein? E o Lula? Defender Bolsonaro é difícil, mas em 3 de setembro de 2025, os advogados tiveram que tentar a sorte. Eu sou Arvro e estou aqui para te contar como foi que eles se saíram. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso.
que o Bolsonaro não ganhar as eleições, não permanecer na presidência da República, eu passarinho e vou arrastar a minha bunda daqui em frente ao Bar da Maria até a saída do asfalto. A trama golpista desarticulou a egrégora brasileira, colocou o país num estado de delírio e torpor. Quem frequentava os grupos bolsonaristas e foi exposto à campanha comunicacional gestada dentro dos palácios estava claramente desnorteado. Isso todo mundo notou. Bom dia, patriotas. Indo trabalhar e esses 2 caminhões gigantes aqui parados. Não sei o que pode representar. Eu sei que está escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Né? Não está totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui. Mas mesmo o restante do Brasil, que não queria ter nada a ver com aquela loucura toda, também tomou algum tipo de dano psíquico. Na melhor das hipóteses, quem não vestiu o verde e o amarelo foi levado a se distrair perigosamente, porque muito mais importante que o delírio nas ruas era a psicopatia nos gabinetes em que circulavam documentos escabrosos, como a minuta do golpe. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. Ele imprimiu e editou. Está delatado e provado. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Né? Somente o senhor ficaria como preso. Ainda pior que a minuta do golpe era o punhal verde e amarelo. Esse documento entra para a história brasileira como o sonho molhado de um general. Sonho molhado, só que de sangue. Previa o assassinato de autoridades. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir. Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. As provas existem e os réus não têm outra opção além de reconhecer essa existência. Como fazer uma defesa dessa gente? No caso do punhal verde e amarelo, ficou provado que o general escreveu, imprimiu 3 cópias e minutos depois foi se encontrar com Bolsonaro e o ajudante de ordens. 3 pessoas, 3 cópias. Só que o general disse que imprimiu as 3 para que ele mesmo as lesse. Cabe ao advogado de Jair Bolsonaro fazer o Brasil acreditar nisso. E cabe a você não ser ingênuo. Não tem uma pessoa que atrele o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. Situação difícil a desse advogado. Um homem que está condenado ele mesmo desde já, condenado a defender o indefensável. É impossível negar as provas. O que resta então é dizer que não se teve tempo para analisá-las. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo.
E sobre as provas, isso é o melhor que ele pode dizer, que não as conhece. É um problema, e ainda tem outro para ele: a delação do ajudante de ordens de Bolsonaro. Um homenzinho pequeno, mas enormemente implicado nos crimes do chefe. Acuado, ele disse e se contradisse. Os apoiadores de Jair, quando batem boca nas redes sociais, fazem parecer que Bolsonaro será condenado apenas por causa dessa delação, enquanto fingem que aquelas provas todas não existem. Só que, infelizmente, para os advogados, essa estratégia, tão produtiva para as redes sociais, não funciona no STF. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. A verdade é que entre a derrota na eleição em outubro e o momento de sair do Alvorada em janeiro, Bolsonaro não fez nada além de articular a sua continuidade no poder. E o auge dessas articulações, absolutamente ilegais, pode ter sido uma reunião com os comandantes militares, em que ele pediu tropas nas ruas. Agora, cabe aos advogados do ex-presidente sustentar que a reunião para planejar um golpe de Estado não tinha intenção de dar um golpe de Estado. É evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. Talvez, por não ter muitas opções diante de todas essas provas, a defesa de Jair tenha se revelado tão previsível. Os advogados fizeram exatamente aquilo que os comentaristas da mídia hegemônica disseram que eles fariam. Muito da defesa vai se pautar e falar: olha, não existe uma prova específica para isso daqui, essa fala que foi dita não pode ser levada tão a sério, era só uma anotação, foi só uma discussão. E acho que tanto no relatório do Alexandre de Moraes, mas especialmente na fala da acusação do procurador Paulo Gonet, você tem isso, uma trama. É uma soma de atos, de pequenos atos, que com manifestações públicas, trocas de mensagem, documentação, troca de documento, edição de documento, todo com rastro, com um lastro probatório bastante amplo, dão a intenção dos envolvidos. Mas o maior problema para a defesa de Jair não é confirmar as baixas expectativas dos comentaristas da mídia hegemônica. Não. O problema mesmo é confirmar as expectativas da acusação, que soube se antecipar a tudo que eles disseram. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. O bolsonarismo agora reclama. Diz que a condenação já era líquida e certa antes mesmo dessa defesa toda ser apresentada. E olha, nisso eles têm razão. É o que acontece quando a forte convicção na impunidade leva um criminoso a gerar tantas provas contra si mesmo.
Ponto final em mais um textão. E esse corre o risco, eu sei, de ser considerado parcial demais por alguns de vocês. Eu compreenderia essa crítica, eu aceitaria essa crítica, mas aí também preciso me explicar. Diante de determinados acontecimentos, diante de um momento histórico tão crítico, eu tenho aqui duas opções. Eu posso tentar ser imparcial ou eu posso tentar ser autêntico. E ao escolher ser autêntico, meu desafio vai ser o de expor o meu lado, expor o meu viés de maneira serena, de maneira honesta. A gente não pode defender o lado da gente acima de toda e qualquer coisa, acima da verdade, por exemplo. O objetivo aqui nunca é esse. Minha militância, nessa fase da minha vida, se eu tiver alguma, é pela disponibilidade de informação diante desse oceano de ruído em que nós navegamos juntinhos aqui toda vez. Espero que você compreenda. Estou expondo o meu viés para que você também esteja ciente de que eu estou ciente dele. Dito isso, vamos ao finalzinho, também chamado de PS. Esse é oferecido pelos apoiadores do canal, que se reúnem num grupo lá no Telegram e expõem as suas opiniões. Às vezes com divergências, mas sempre com muito respeito, com muita compassividade e, por que não, com muito amor também. Aqui tem. Ah, vai por mim. Aqui tem. Eles estão dando muito ênfase nessa parte de a gente vai punir a tentativa e não punir o que fez. Não sei o que lá, atos preparatórios. Se o golpe tivesse acontecido, é óbvio que não ia ter punição. A gente tem que punir atos preparatórios porque depois que já aconteceu não tem volta. Autoridades do Estado, dentro de instalações, prédios governamentais, tramam um golpe de Estado, tramam não aceitar o resultado das eleições. E eles acham que isso é tudo normal, que é tudo bem, que faz parte. Isso, na verdade, é um sintoma de que a ditadura de 64 até 85 ainda está no sentimento de parte da população. Queria chamar a atenção ao fato que o maldito não está presente na sua defesa e só para servir de comparação, quando a Dilma passou pelo processo de impeachment, ela fez a sua defesa lá no Senado, presencialmente, 13 horas em pé, respondendo a pergunta daqueles outros malditos. É um covarde mesmo. Inclusive, é de dar pena, como até nesse julgamento aí a defesa tem que usar o fantasma do comunismo, né? Olha o comunismo. Mas falando que na União Soviética um rapaz foi processado e preso porque ele urinou no Kremlin. Cara, tenha dó, né? Vai ter que... porque os sovietes... velho. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. Entre a defesa do Ramagem ontem e a defesa do general Heleno e do Bolsonaro, a gente pode ver a diferença dos honorários, né? Os advogados do Heleno e do Bolsonaro são excelentes, levantam pontos, plantam dúvidas na cabeça de quem escuta, são muito bons, muito bons. Eles conseguem, diante de tanta evidência da tentativa de golpe, colocar questões em dúvida mesmo. Eu me lembro de ter lido, certa feita, o discurso do advogado Chavot Lagarde,
acho que é assim que pronuncia, que foi quem defendeu a rainha da França, Maria Antonieta, no Tribunal Revolucionário na época da Revolução Francesa. Maria Antonieta, para quem não se lembra, é aquela dos brioches, aquela que disse: ora, se o povo não tem pão, que coma brioches. Pois é, a defesa que o Dr. Lagarde fez é tão, mas tão animal, que lá pelas tantas você chega a se pegar com pena da coitada, que de coitada não tinha nada, né? Você tem que ir lá e ler de novo o livro de história para não se confundir. Não é o que a gente sente hoje ouvindo a defesa dos golpistas. E eu garanto que o advogado da rainha ganhou muito menos. O advogado de Jair Bolsonaro afirma que não há uma única prova da participação dele na trama golpista. Ou seja, a trama realmente existiu, o senhor Jair Bolsonaro seria o principal beneficiado, mas ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E alguém acredita nisso? Eu acredito que a principal função da defesa, nesse caso, vai ser alegar que, como o ex-presidente tem a saúde extremamente fragilizada, ele deverá cumprir a pena em regime domiciliar. É patético na mais larga escala que existe. Finalzinho e finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu faço aquelas coisas normalmente executadas ao longo de uma oração, tipo o quê? Agradecer e pedir. Agradecimento especial aos apoiadores do canal. Eu ouço os áudios de vocês e hoje alguns vieram ali com desejos de saúde, que eu tô com uma garganta meio inflamada, outros com um ou outro reconhecimento do esforço e do trabalho. Não entrou nas edições ali para que eu pudesse manter o foco no assunto, mas não significa que eu não tenha ouvido e não tenha em algum momento aí me emocionado, viu, meus amigos? Muito, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fazem por mim. E a maior de todas as coisas é me dar razão. Como assim me dar razão? Me dá uma razão de existir, que é esse trabalho aqui que eu realizo. É disso que eu estou falando. Muito obrigado mesmo. Tendo agradecido, já posso pedir? Posso. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva nesse humilde canalzinho. Eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. Valeu!